Esse venceu a carne. Esse deu a volta por cima. Esse enterrou a carne. Esse está caminhando em cima da carne. Esse fez da sua carne um tapete. Está caminhando em cima dela. Mas quem estiver olhando, carência da carne, necessidade da carne, vontade da carne, o que a carne está querendo, o que a carne está pedindo, o que a carne está chamando a atenção, o que a carne está reclamando. Quem ficar olhando para a carne vai ser sempre um escravo da carne. Essa é a verdade. Vai viver sempre para obedecer a carne, fazer a vontade da carne. Vai viver sempre para isso. Paizinho eterno, maravilhoso. Paizinho eterno, maravilhoso. Em nome de Yahushua. Em nome de Yahushua. Não nos deixa ser um escravo da carne. Não nos deixa ficar observando as migalhas da carne. O que a carne está pedindo. O que a carne está querendo. Como a carne está. Está tudo bem? Você está passando bem? Está te faltando alguma coisa? Você está precisando de algo que eu não possa fazer? Não pode servir a carne. Não pode servir a carne. Serve a carne com um banquete e ela manda a alma para o lago de fogo. Paizinho maravilhoso, nós não vamos servir a nossa carne com um banquete. Nós não vamos dar ousadia para a especulação da carne. Nós não vamos dar a mínima para o que carne quer. O que carne está desejando, o que carne está achando, o que carne está pensando. Problema da carne, que ela pensa o que ela quiser. Ela acha o que ela quiser. O que ela não tem que achar é resposta. É resposta do que ela quer. A carne é maligna. A carne é um laço de morte. Paizinho, em nome de Yahushua. Em nome de Yahushua. Nos ensina a caminhar em cima desse tapete chamado carne. Nos ensina a pisar nessa carne. Nos ensina a colocar essa carne debaixo dos nossos pés. Debaixo dos nossos pés. E andar em cima dessa carne. Andar em cima dela. Ela sendo um tapete. Maravilhoso, glorioso. Maravilhoso, eterno, glorioso. Maravilhoso, amado. Maravilhoso, amado. Maravilhoso, amado. É verdade, eterno. Quando nós não sabíamos que a carne era o inferno, que a carne é lotada de Satanás, nós fazíamos mesmo o que a carne queria. Nós vivíamos mesmo para a carne. Nós se dobrávamos mesmo. Nós nos curvávamos mesmo à vontade desse inferno controlado por Satanás. Mas agora, eterno, quando chegou aos nossos ouvidos a verdade da carne, quem verdadeiramente a carne é, a armadilha maligna de fogo mortal que é a carne, quem ainda vai se curvar para ela? Quem ainda vai atentar para ela? Quem ainda vai ouvir ela? Vai se inclinar para dar ouvido a ela? Quem ainda vai prestar atenção nela? Quem ainda? Para poder ouvir, para poder fazer, para poder atentar para a necessidade dela, para servir ela com uma bandeja de vontades, de desejos. Serve ela numa bandeja e ela te manda assar no lago de fogo. É isso que o Espírito Santo diz para os servidores da carne. Que a carne não pode ter uma necessidade, a carne não pode ter uma falta, a carne não pode ficar precisando de nada. Tem que analisar, tem que avaliar, tem que observar, tem que prestar atenção aos mínimos detalhes da carne. O que está faltando, o que precisa, qual a necessidade, o que ela quer. O que ela quer. Atende ela e o fogo está se esquentando para você. Atende ela, faz a vontade dela, obedece ela, vai para cima dela, vai correndo para cima dela, faz tudo o que ela quer. E o fogo está aquecendo mais para você. Você que conhece a verdade, você que sabe a verdade, você que entende o caminho, você que aprendeu o caminho, você que entendeu tudo, você que conheceu tudo.
você pode ter certeza que o lago de fogo está aquecendo mais para você. Porque quanto mais você souber, mais o lago de fogo vai ser quente para você. Mais vai queimar para você. Menos os que não afrontaram o Espírito Santo. Menos dos que não participaram com o Espírito Santo, não estava com o Espírito Santo, não aprendeu com o próprio Espírito Santo. Então vai ouvindo a tua carne, vai dando atenção para a tua carne, vai obedecendo a tua carne, vai fazendo a vontade da tua carne, que quanto mais tu obedecer a tua carne, mais o lago de fogo está se aquecendo para você. Essa é a verdade do Espírito Santo. O Espírito Santo veio aqui, o Espírito Santo plantou aqui, o Espírito Santo ensinou aqui, tirou frutos daqui, frutos de obediência, também frutos de rebeldia e desobediência. Mas o Espírito Santo tem um prêmio especial para os que abandonaram a sua carne, largaram a sua carne, não fazem mais conta da sua carne, desprezam ela, desprezam o quanto pode e não dá ousadia para ela, não vive alimentando ela, não vive procurando saber as vontades dela, o que ela quer, como ela quer, o jeito que ela quer. O eterno vai ter salvação para os que não andam segundo a sua carne. Porque os que andam segundo a sua carne são todos traidores. Todos traidores do Espírito Santo. Obedecer à carne é estar dizendo na cara do Eterno: eu prefiro Lúcifer. É isso que o Espírito Santo diz. Leva tudo com alegria. Leva tudo com paz, serenidade, tranquilidade. Mas o Espírito Santo não pode se calar e deixar que uma carne venha mandar, uma carne venha dominar, uma carne venha aparecer, fazer acontecer. O Espírito Santo alerta os seguidores da carne, os obedientes à carne. O Espírito Santo alerta os que alimentam a sua carne. Viva aí sabendo o certo e o errado. E vão fazendo suas perguntas inocentes, que não tem nada de inocente. Suas perguntas de vítima, que não tem nada de vítima. Essas perguntas de vítimas e inocentes é para alguém ser culpado da decisão. É para alguém apoiar a decisão. Mas aqui não tem apoio para a carne. Aqui não tem decisão para a carne. Aqui não tem aconselho para a carne. Aqui tem morte para a carne. Morte para a carne. Não obedecer à carne. Não fazer a vontade da carne. É isso que tem aqui. É o que aprende aqui. É o que o Espírito Santo ensina aqui. Aqui não tem ninguém inocente, aqui não tem ninguém enganado. Aqui sabe muito bem o caminho, sabe muito bem a verdade, sabe muito bem a escolha. Mas o Espírito Santo espera que pessoas fiéis, pessoas sinceras, pessoas verdadeiras, pessoas que tomaram uma decisão sincera, uma decisão coerente, uma decisão racional, uma decisão consciente. Abandonar sua carne, morrer para sua carne. E isso não é uma questão de dias. Eu morri para a minha carne uma semana, na próxima eu vou lá e obedeço. Não é uma questão de dias, não é uma questão de tempo, é uma questão de escolha, é uma questão de decisão, é uma questão de estar determinado, sabendo a escolha, sabendo o que escolheu, sabendo entre o céu e o inferno, que não existe mais inferno, que agora está no lago de fogo, sabendo entre o reino do eterno e o lago de fogo,
sabendo exatamente o que decidiu, o que exatamente escolheu, o que exatamente quer. E não precisa ninguém ficar pegando no pé. Ai, você faz isso. Ai, você faz daquele jeito. Ai, você faz assim. Como assim? Que escolha é essa? Que decisão é essa que alguém tem que ficar no pé? Que escolha é essa? Que decisão é essa que alguém tem que ficar cobrando? Alguém tem que ficar exigindo? Alguém tem que ficar mandando? O que Lúcifer vai dizer para o Eterno? O que Lúcifer vai dizer para o Eterno? Você está forçando a barra. Você está fazendo tudo. Não é assim que funciona. Não é assim. Não é assim. Você não está fazendo para os outros. Você não pode fazer assim. Você não pode fazer isso. Você não pode agir assim. Você não pode passar a mão na cabeça de ninguém. Você tem que agir certo. Se você não forçou a barra para ninguém, por que você está forçando agora? Por quê? O Eterno é cobrado no mundo espiritual. Se ele fizer alguma coisa aqui que não convém, que não é da natureza dele, que não é da essência dele, ele é cobrado. E ele não pode ser cobrado injustamente por algo que ele não precisa fazer. É a pessoa que conhece o seu destino, sabe para onde vai, é quem tem que fazer. Não é o Eterno que vai escolher quem é salvo, quem é condenado. Não é o Eterno que faz essa escolha. O Eterno simplesmente apoia a decisão daquele que quer sair do lago de fogo. Porque vocês podem ter certeza, todos que estão mortos caminhando nessa terra já estão no lago de fogo. A questão é só Yahushua vir, dar a sentença de morte, para o corpo deles descerem também. Então, se dizer algo assim não é importante, então o que vai ser importante? Ficar sem ser alertado, ficar sem saber a verdade, ficar ignorando o que foi dito, desprezando o que foi feito, e apenas simplesmente agindo, deixando que o Eterno faça tudo. O Eterno não pode fazer tudo. Se ele fizer para uma pessoa, ele é cobrado. Ele tem que fazer para os outros. E o reino dele não pode entrar quem não obedece à palavra. Não pode voltar quem não nasceu de novo. E os crentes da misericórdia, eles sabem. Eles são cercados pela misericórdia. Eles são guardados pela misericórdia. Mas eles choram, eles imploram para ser salvo. Não é o Eterno que está salvando eles porque o Eterno quer. Por causa do choro deles, do clamor deles. Por causa das orações deles. Por causa das súplicas deles. Não é porque o Eterno estendeu a mão, aquele ali é da misericórdia, aquele não. Aquele é da misericórdia, aquele não. Não foi assim. A escolha não é assim. O Eterno vê lá dentro. Lá dentro. Lá o entendimento dessa pessoa, o que acontece lá dentro com ela. A vida no interior dela, o clamor dela, o choro, as lágrimas, as lamentações, as súplicas. E o Eterno observa a vida dela, como ela vive aqui na terra. Se ela é uma pessoa vingativa, se ela é uma pessoa falsa, mentirosa, se ela é uma pessoa que ela não é sincera consigo mesma, se o choro dela é de falsidade e de fingimento. O Eterno observa tudo, desde o íntimo lá dentro, até porque chorou. E ele observa esse choro nas obras aqui fora. Porque não adianta uma pessoa chorar nos pés do Eterno. Não adianta chorar. O estrago já foi feito, o lago de fogo está lá e não vai sair de lá para lugar nenhum. Então essa pessoa vai chorar, o Eterno vai ver as obras dela. Não é o choro e a lágrima dela. É as obras dela. As obras dela que o Eterno vai pesar e medir. Chorar qualquer um chora. O Eterno quer ver as obras. Quer ver a decisão. Quer ver a escolha. Quer ver o que está fazendo. Chorar e enxugar as lágrimas e fazer da vida o que quiser, qualquer um faz. Agora chorar e seguir as obras do choro,
de uma prova, de uma definição daquele choro, daquelas lágrimas. Então o Eterno olha o choro e ele colhe as obras que provam aquele choro. Não são só lágrimas que convencem o Eterno. Lá, obras que seguem aquele choro. Vocês podem ter certeza de uma coisa. O Espírito Santo não está mais aqui para ficar dando bronca em ninguém para ser salvo. Ninguém. Foi quando ele chegou. Quando o Espírito Santo chegou, ele deu bronca sim, ele mostrou o caminho, ele abriu os olhos, ele fez tudo. Agora o Espírito Santo está aqui para cumprir o tempo que a noiva vai subir. E quem ficar brincando com sua salvação, simplesmente é deixado para trás. E acabou. E acabou. Porque o Espírito Santo não está aqui para salvar ninguém a pulso. Nem está aqui para implorar pela salvação de ninguém. Porque o que o Eterno fez foi uma obra de misericórdia. Uma obra de muita caridade, de muito amor. Aonde ele veio morrer. Se vocês sabem do que se trata isso, foi exatamente isso que ele fez. Para quem quiser voltar, entrar pelo caminho que é a palavra. Fora o caminho que é a palavra, o Eterno não pode oferecer mais nada a ninguém. E nenhuma forma de voltar, nenhum jeito de voltar que não seja a palavra. E logo que essa pessoa entendeu o que mais ela quer, o que mais ela espera do Eterno, o que mais ela espera do Eterno? O Eterno não já fez a parte dele? Não já fez o que cabe a ele? Não já abriu o caminho da salvação? Não deixou a palavra para entrar? Para seguir o caminho e entrar? O que mais falta? Uma carne que manda em tudo? Uma carne que resolve tudo? Uma carne que decide tudo? Uma carne condenada ao lago de fogo é que vai decidir? É que vai fechar o caminho da salvação? É que vai impedir a salvação? Depois do caminho aberto, depois da obra feita, depois de tudo realizado, a palavra na mão de cada um, podendo exatamente ler, para compreender, para poder entrar, a carne vai impedir, a carne vai decidir, a carne vai dizer, você não vai ser salvo, você não vai se salvar. Bom, vai dar crédito à carne ou à palavra do Eterno? Vai querer se decidir ou deixar resolver a carne ou a palavra do Eterno? Então, para quem ficar confuso, para quem ficar sem tomar uma decisão, a carne vai reinar, a carne vai mandar, a carne vai ficar no domínio, a carne vai ficar no controle. A carne vai continuar. Ora aqui, ora ali, ora acolá, ora depois dali, ora depois de lá. Bom, quem está mandando em sua vida? Ah, eu tô caindo de vez em quando. Ah, eu dou uma topada aqui, eu dou um tropeço ali, eu caio ali, eu levanto acolá. Então o que está mandando em você é a sua carne. Porque quem já se libertou da carne não tem mais tropeço nem queda, não. Isso não existe. Para quem se libertou da carne, andar tropeçando na própria carne, isso não existe. Então o Espírito Santo dá um alerta. Quem estiver aí tropeçando, caindo, com sua carne sendo tropeço, é melhor abrir os olhos, é melhor se levantar, é melhor buscar o Eterno com todas as forças, é melhor entrar num jejum sério, numa oração séria, na leitura da palavra e procurar obedecer a palavra. Para se manter em pé, para ficar em pé. Porque o dia do arrebatamento ninguém sabe. E vai que essa carne arma um laço bem na hora do arrebatamento. E agora? E agora? E agora? O que achava normal andar caindo, o que achava normal escorregando, e agora? Esse cair bem na hora do arrebatamento, esse escorregar bem na hora do arrebatamento. E agora? E agora? Não vai ser nada bom.
não vai ser nada bom. Não vai ser nada bom. Não vai ser nada bom. Não vai ser nada bom. Não vai ser nada bom. Gente, o Espírito Santo vai dizer algo a vocês horrível, horrível. Na hora que o Espírito Santo subir, quem ficar vai sentir uma angústia, um vazio tão horrível que vai querer morrer, morrer. Mas não vai poder morrer, porque vai para o lago de fogo se morrer. Então vai aguentar aquele vazio, vai aguentar aquela angústia, aquela falta de tudo. Para o lado que vai, não tem mais nada. O mundo vai ficar vazio. Vazio, nada mais vai preencher, nada mais tem sentido. Vai ser horrível, gente, vai ser horrível. Vocês não têm noção, vocês não têm ideia de quando o Espírito Santo subir, como é que o mundo vai ficar. Essa sensação de paz, essa sensação de segurança, acaba tudo. Vai entrar nas pessoas apenas um medo que elas não vão ter segurança em lugar nenhum, não vão se sentir seguras em lugar nenhum, não vai estar segura em lugar nenhum. Não importa que ela entra dentro de casa e ela fecha todas as portas, dentro dela está aquela sensação de terror, aquela sensação de medo, que ela não tem para onde ir, ela não tem aonde se esconder, nada vai garantir segurança para ela, nada vai garantir proteção para ela. Ela vai ser tomada de um medo e uma angústia tão profunda, de uma expectativa horrível que aguarda ela, que não tem para onde ela ir, que possa aliviar essa angústia e essa sensação dessa expectativa que está por vir. Porque verdadeiramente a pessoa sabe que está morta. Verdadeiramente ela sabe que ela está morta. Mas ninguém morreu. Está todo mundo vivo aí, vivendo a sua vida. Está todo mundo tranquilo, comprando, vestindo, fazendo, acontecendo. Quem está morto? Ah, ninguém. Estamos aqui, ó, fazendo tudo. Não estou vendo ninguém caído no chão, não estou vendo ninguém morto. Que morte é essa? Ah, tá bom, aguarde, você vai ver logo. Então, o que será essa morte? O que será essa morte? É muito simples. A expectativa do lago de fogo. Olha, a maneira que o Espírito Santo subir, que sair essa paz, essa segurança, essa proteção das pessoas, vai entrar nelas a expectativa do lago de fogo. E um medo horrível, que a qualquer momento elas estão indo para lá. A qualquer momento elas estão indo para lá. E a angústia, porque elas sabem que ninguém pode livrar elas de lá. Ninguém. Então vai juntar a angústia, que é a falta de ajuda interior, a falta de paz interior, a falta de proteção interior e a expectativa do lago de fogo. Só isso ela vai sentir e mais nada. E ela não vai estar segura em lugar nenhum. Em lugar nenhum ela vai estar segura. Em lugar nenhum ela vai ter segurança. Acabou a sensação de paz. Acabou a sensação de segurança. Agora é só medo. Medo dentro das pessoas. Um medo horrível. Um medo terrível. Um medo sem resposta. Aonde elas não entendem o porquê daquele medo. Elas não entendem aquele medo. Mas todas elas terão o mesmo medo. Todas elas terão a mesma expectativa. Todas elas terão uma sensação que elas estão perdidas. Elas estão perdidas. E aquela sensação horrível desse perdido que elas estão vai ser horrível. Gente, não brinca. Não queira ficar depois do arrebatamento. Vocês não têm ideia de como o mundo vai ficar horrível, inseguro, sem paz, sem segurança.
E a única certeza que fechar os olhos, desce para o lago de fogo. Só vai ter unicamente essa certeza. Porque na ausência do Espírito Santo, o medo é de quem? O medo é da morte. O medo é de Satanás. Então eles vão ter uma noção para onde eles vão, sem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a paz, o Espírito Santo é a proteção, o Espírito Santo é a segurança, é o que mantém as pessoas mesmo no pecado, mas numa sensação de paz e segurança. Vocês podem observar, elas estão nas suas vidas aí, elas estão nos seus movimentos, elas estão fazendo o que querem das suas vidas. Mas diante de uma ameaça, elas já correm para o refúgio, o eterno. Elas já correm para o refúgio, o eterno. Elas já correm para pedir proteção ao eterno. Elas não querem obediência, elas não querem envolver com a palavra, mas na hora do perigo, elas vêm se refugiar no eterno. Elas correm para o eterno. Então quem é que dá essa sensação de paz e segurança? Quem é que dá essa proteção interior dentro das pessoas? O eterno. Pode ser um macumbeiro, que Satanás largou ele numa cama. Ele vai pedir ajuda do eterno. Pode ser quem for na face da terra. Até um ateu. Quando ele cai numa cama, ele vai pedir ajuda do eterno. Não tem para onde correr. A paz e a segurança dentro do ser humano é o eterno. É o refúgio. É procurar ele nos momentos mais difíceis, nas horas mais difíceis. Sempre vai se lembrar do eterno. Então ele é esse refúgio seguro. Ele é essa proteção que naturalmente as pessoas sabem que tem essa guarda do eterno lá no seu interior. Então elas correm para ele. Elas não importam com a palavra, elas não querem saber da palavra, elas estão enfiadas numa religião, elas estão vivendo suas vidas. Mas na hora de qualquer situação, olha, o eterno está lembrando de Jonas. Lembra de Jonas? Lá no navio, na hora da tribulação lá, eles não correram lá para orar aos seus deuses? Então tem que ter um refúgio, tem que ter um refúgio de segurança lá dentro. Tem que ter uma condição de buscar, quando precisa, algo seguro lá dentro. E quem coloca essa paz, essa segurança, é o eterno. Porque Satanás não coloca paz e segurança dentro de ninguém. Pode servir ele o quanto quiser, mas paz e segurança, uma sensação de proteção, Satanás não coloca em ninguém. É por isso que quando está com Satanás, que corre para o eterno, foi porque descobriu que Satanás não colocava essa sensação de proteção e paz dentro. Então o que acontece? Quando aqueles lá foram clamar aos seus deuses, viu como dentro da pessoa tem um clamor? Ela sempre vai clamar aos céus. Ainda que de forma errada, ela vai clamar aos céus. Como Jonas estava lá, e Jonas tinha envolvimento com o eterno, quem terminou lá tomando conta? Então o que aconteceu? Cada um foi clamar lá ao seu Deus, viu a proteção lá dentro, tinha um meio, um jeito de se proteger. E como? Buscando um ser superior. Ainda que eles busquem de forma errada por não saber exatamente quem era o ser superior. Mas depois, no final de tudo, eles foram saber de Jonas. Que Jonas tinha o ser superior, o eterno. E não foi a situação resolvida quando lançaram Jonas no mar? Porque o caso do eterno era com Jonas, por causa de desobediência. Mas mesmo assim, quando Jonas foi tratar com o eterno deu resposta para aquele navio que estava afundando. Vocês estão entendendo? A prova também agora de Paulo, que o navio também ia afundar. Paulo orou ao eterno, o anjo do eterno foi lá, deu paz para todo mundo, não deixou o navio afundar. E eles conseguiram escapar, não foi assim? Então não importa onde o ser humano está, se ele está na macumba, não importa onde ele está. Olha, os únicos nessa terra que não vão envolver com o eterno, que não tem essa paz interior de buscar o eterno num momento determinado, são os anjos caídos. Esses aí não.
Eles não têm por que orar nem buscar o Eterno, porque o Eterno nunca vai ouvir eles, nem atender a oração deles. Mas foi um anjo arrependido, ainda no caminho errado, quando ele voltar a oração dele ao Eterno, quando ele buscar esse refúgio interior, quando ele buscar socorro nesse refúgio interior, o Eterno vai ouvir ele sim. E é até a hora do Eterno mostrar o caminho errado que está andando, para até ter um encontro com ele e sair dos maus caminhos. Então isso é uma sede, que as pessoas têm, porque o Eterno, quando ele fez os seus anjos, ele fez para ele. Então os anjos do Eterno foram criados por ele e para ele. Então os anjos do Eterno não tinham nada além do Eterno. Não existia nada além do Eterno. Então, quando eles surgiram, eles só conheceram o Eterno. Eles só tinham o Eterno como Pai. E eles sabiam que eles tinham uma sede daquele Pai, uma necessidade daquele Pai. E eles não tinham mais nada além daquele Pai. Vocês entendem? Então, pelo fato da queda, que eles vieram aqui para a terra, os anjos arrependidos, eles têm essa sede, essa busca. E o Pai dá essa sensação de paz interior, de solução interior, que na hora que eles estão numa necessidade, numa aflição, eles elevam a voz em oração e mantêm uma busca no Pai. E o Pai responde. É por isso que vocês veem o Pai cuidar do pecador, o Pai cuidar de quem anda fazendo coisa errada, o Pai cuida. Porque o Pai sabe que eles estão nos maus caminhos, eles estão perdidos por causa da queda de Adão e Eva. Então, quando o Pai trouxe a palavra, foi para poder aproximar deles, foi para poder trazer a verdade a eles, foi para poder se chegar a eles e poder suprir esse vazio, essa necessidade que eles têm de quando estão nos seus momentos difíceis, eles têm uma necessidade de orar, eles têm uma necessidade de invocar, de buscar. Aí o que acontece? Pelo fato de todos esses problemas que aconteceram com o anjo caído vai criar todo tipo de problema para que esses anjos não encontrassem esse refúgio no Eterno, essa resposta no Eterno. Ainda que o Eterno ouve, mas o anjo caído entra no meio e estraga tudo, atrapalha tudo, cria confusão para todos os lados, para esse anjo arrependido não conhecer a voz do Eterno e não voltar para o Eterno. Porque até então, quando o Pai vê um momento desse, que um anjo arrependido está clamando por ele vem se apresentar a esse anjo, ele vem envolver com esse anjo, ele manda ler a palavra, e o encontro é na palavra. Mas vem o anjo caído e desvia da palavra e manda para a religião. Aí o que acontece com esse anjo? Esse anjo fica perdido. Esse anjo não se encontra. Esse anjo não sabe a sua história. Então esse anjo não pode voltar para casa. E esse anjo se torna um religioso que não conheceu a palavra, não conheceu o motivo da queda, a causa da queda, não conheceu a verdade em Yahushua, como o Eterno veio, como o Eterno resolveu, como o Eterno tratou da causa, como eles estão livres para voltar. Então Satanás se encarrega de atrapalhar tudo, atropelar tudo, colocar todo tipo de tropeço no caminho deles, para que eles não conheçam a verdade. E também tem uma parte de comodismo da parte deles. Eles ficam acomodados com tudo que Satanás coloca na frente deles, eles ficam acomodados. Então, quando eles acostumaram a se acomodar com o que Satanás trouxe, a ter essa vida na carne, a viver correndo atrás de uma vida na terra, foi onde eles perderam a razão. Eles perderam o caminho e eles ficaram numa condição
que ficava mais difícil para eles voltarem, porque mais tropeço e embaraço nas questões materiais, nas questões terrenas, na causa de ter, possuir. Sempre Satanás foi colocando situações embaraçosas, aonde eles não superassem os limites, superassem as barreiras, atrás do alvo, a volta para casa. Então tudo que Satanás fez foi criar empecilho, barreiras, condições, soluções, situações que esses anjos não venceriam, não superariam e não conseguiriam voltar. Então, quem o Espírito Santo conseguiu encontrar, mesmo nessa caminhada na terra, mesmo desde a igreja, mesmo desde Yahushua, quem o Espírito Santo conseguiu encontrar? Os que eles não conseguiram colocar barreira, empecilho, impedimento na frente deles. Os que não se envolveram com questões materiais, com vida terrena, com vida material. Os que não buscaram essas causas. Pessoas que não eram materialistas. Pessoas que não viviam pela matéria, para a matéria. Pessoas desligadas da matéria. Pessoas cortadas da matéria. Pessoas que não faziam caso de ter ou não ter, ser ou não ser. Pessoas livres. Livres. Livres de querer ser alguém. Livres de querer ter alguma coisa. Livres de querer aparecer. Então foi essas que o Espírito Santo encontrou. Pessoas que não tinham nada e estavam felizes do jeito que era. Elas não tinham e nem estavam atrás para ter, e nem tampouco queria ter. Elas não andavam nos anseios dessa terra, nos desejos dessa vida. Elas não andavam atrás de coisas materiais, coisas terrenas. Elas eram pessoas humildes, pessoas simples, que não faziam caso. Se elas iam ter, se elas não iam ter. Olha, escute uma coisa. Antigamente, as pessoas diziam, ser crente é coisa de pobre. Era mesmo. E é mesmo. Porque o Pai disse que Ele chamou os pobres desse mundo, para serem ricos na fé. E Yahushua também disse que o Pai agradou dar o reino dele aos pobres. Então quer servir ao Espírito Santo, quer morar no reino do Eterno, seja um pobre nessa terra, seja um desterrado, seja um peregrino nessa terra, seja um passageiro nessa vida, seja um morador de tendas, seja um morador de barracas, seja uma pessoa que não tem morada, que não está pregado aqui, não está alicerçado aqui. Uma pessoa que larga tudo da noite para o dia e vai embora, e não olha nem para trás, não quer nem saber. É igual o caso de Abraão. Quando o pai chamou Abraão, Abraão foi embora. Pegou tudo e foi embora. Abraão não se preocupou, a minha casa. Sara não se preocupou onde eu vou cozinhar o meu fogão. Simplesmente foram. Simplesmente foram. Mas Ló fez caso. Ló fez caso. Ló não queria estar no deserto. Ló não queria uma vida dura. Ló não queria viver do nada. Ló não queria viver da providência do Eterno. Ló queria ver. Queria ter uma visão farta. Enxergar tudo. Olhar para uma terra boa. Uma terra produtiva. E ele correr para lá com suas malas. Abraão ficou lá, aonde deveria estar. Porque Abraão não tinha os olhos cheios
com coisas dessa terra. Abraão tinha os olhos cheios para o que o pai prometia a ele, que ele nem via, mas ele enxergava com os olhos da fé o que o Eterno tinha para ele. Mas Ló não. Ló encheu os olhos com as campinas lá. Amor, ver tudo, achar tudo pronto, achar tudo feito, correr para lá, já se estabelecer, já está tudo pronto. E ele simplesmente viver e resolver a sua vida. O que aconteceu com Ló? Foi levado cativo. Se não fosse Abraão, o que seria de Ló? Escravo por toda a vida, com sua família. Ló veria os homens maus daquela cidade, maltratar sua esposa, maltratar suas filhas, fazer o que quisesse com elas, e ele não podia fazer nada, que ele era morto. Olha o que Ló foi caçar com os olhos da carne, caçando ver, caçando viver, caçando ter, caçando acontecer. Abraão vivia com os olhos da fé. Abraão só olhava para o Eterno. A esperança de Abraão era o Eterno. Abraão não via nada, unicamente o que o Eterno falava. Abraão só tinha ouvir e crer, não ver. É por isso que quando diz a fé de Abraão, o que é a fé de Abraão? É quando Deus fala com você e você não está vendo nada, mas Ele disse, vai e faz. Vai e faz. Ah, mas eu não estou vendo nada. Se fosse para você ver, eu não estava te mandando ir. Eu já te dava aqui. Lembra de Moisés? Moisés foi lá questionar com o Eterno. Ah, mas eu não falo bem. Ah, por acaso o Eterno não sabia que ele não falava bem? Bom, e sabendo que ele não falava bem, e por que escolheu ele? O Eterno sabe. Porque tinha que ser ele. Porque ele foi separado da mãe dele. Na cidade lá morreram todas as crianças, só escapou ele. Algum dia ele não meditou nisso? Por que todas as crianças morreram aqui e eu escapei? Por quê? Porque o pai tinha um plano. O pai não queria saber se ele não sabia falar. O pai queria saber que separou ele. Então quando o pai tem um plano, ele não quer saber, ninguém tem argumento contra ele. Ele sabe por que separou, ele sabe por que chamou. Então quando vive da fé, não é o que está vendo, não é o que está ouvindo, não é o que está sentindo, é o que o Eterno falou. Conseguiu crer no que está escrito? Firma no que leu, firma no que entendeu. O Eterno falou? Melhor ainda, que você vai crer mais rápido ainda quando ele fala. Porque ele tem a palavra dele como prova do que ele prometeu. Então vocês entenderam tudo que o Espírito Santo falou nessa tarde. O Espírito Santo não pode ficar aqui passando a mão na cabeça, alisando para cá, alisando para lá e depois lago de fogo. É mil vezes, infinitamente melhor tratar sério da salvação, entender o caminho da salvação, entrar no caminho, saber o que está fazendo e entender o que está fazendo. Porque se for uma salvação de apelar, se for uma salvação de apelo, essa salvação é garantida? Essa salvação tem garantia? Se não for uma pessoa adulta que anda com seus pés, que tem a cabeça erguida, que sabe o que quer, sabe o que está fazendo, porque fez, para que fez, sabe o caminho que está andando, sabe para onde vai. Se não for uma pessoa dessa, Satanás vai deixar em paz? Tem que ser adulto na fé. Não pode ser criança na fé. O tempo de ser criança já passou. Quando o Espírito Santo chegou, ele entendeu. Todo mundo era criança, ninguém sabia de nada. Então ele veio dar o crescimento espiritual para todos. E agora, por que não pode mais ser criança? Porque o arrebatamento já vai acontecer. E como que uma criança vai ser arrebatada? Não sabe nem o que está fazendo. Não pode mais ser criança. O tempo de ser criança já passou, já acabou.
Olha, ainda que viesse uma pessoa aqui, ela não tinha mais tempo. Nascer de novo, aprender todo o caminho, ficar esperando as quedas dela, os tropeços dela, os levantar dela, os cair. Quem ia ficar carregando ela no braço? Quem ia andar com essa criança? Quem? Aqui alguém tem tempo para andar levando criança no braço? Uma vez o Espírito Santo falou, ia chegar o dia que alguém ia querer ser salvo aqui e não tinha mais tempo, porque ninguém ia poder ensinar essa pessoa. Então o tempo de ensinar foi quando o Espírito Santo chegou. O tempo da ajuda foi quando ele chegou. Agora, é quem está aqui se levantar e entender o porquê está aqui, para que está aqui e se levantar por conta, entendendo a realidade, a condição, o que está fazendo aqui. Porque como vai andar com as crianças no braço? Bom, enquanto a criança estiver aqui, todo mundo está cuidando. Mas quando a criança não estiver aqui, quem vai cuidar? E aconteceu o arrebatamento, como é que essa criança está? O que essa criança vai estar fazendo na hora do arrebatamento? Então não tem mais tempo para ser criança. Tem tempo para crescer, desenvolver e fazer o que tem que ser feito. E tomar decisões. Decisões. Que já sabe o que tem que fazer. E fazer. E quando sabe que não pode, não adianta se iludir. Achando que vai fazer e vai ficar tudo bem. Não vai. Porque um dia desses vai ver o resultado. Do confiar, do descansar e do achar que tinha tempo. Então é melhor todo mundo vigiar, todo mundo abrir os olhos, todo mundo acordar, todo mundo atentar, cada um cuidar da sua vida, cada um se levantar, obedecer o que sabe, viver o que tem para viver, resolver o que tem para resolver, fazer o que tem que ser feito. Andar na obediência à palavra. Andar na obediência ao Espírito Santo. E não adianta descansar. Não adianta descansar. Aqui na terra não tem descanso. Aqui na terra tem carne. Descansar é carne. Descansar é carne. A carne é cansada. A carne é despreocupada. Ela é à vontade, ela é sossegada. Ela não liga. Ela não está nem aí. Porque, na verdade, não é a carne que vai queimar. É a alma. Então, a carne, problema da alma que se dane. A carne, para que vai carne para o lago de fogo? Não vai carne para o lago de fogo. Vai unicamente alma. Alma e consciência. Alma com os 5 sentidos e consciência. É essas que vão queimar. Então a carne, ela não está nem aí. Que a consciência vai, que a alma vai. Ela não está nem aí. Porque ela não vai para o lado de fogo. É a alma e a consciência. Então quem obedecer à carne está pouco ligando para onde essa pessoa vai passar a eternidade dela. A carne está dando a mínima para ela. A mínima. A carne é apenas a parte que Satanás vive nessa terra. E ele quer viver. Problema de quem vai para o lago de fogo. Ele quer a vida dele na terra. Foi para isso que ele teve um reino. Foi para isso que ele matou Adão e Eva. Então por que ele vai querer perder a vida dele na carne? Porque uma alma, uma consciência vai para o lago de fogo? E daí? Qual o problema? O problema dessa alma, o problema dessa consciência, não dele. Porque ele também vai? Por que ele vai se importar que alguém também vai? Não, ele não está dando a mínima.
Se a pessoa que tiver o entendimento da salvação, vida eterna, não der a mínima, quem vai dar? Ninguém. Ninguém vai dar a mínima. Vocês viram como a situação é feia? Como a situação é horrível.